Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também com a gente a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui sobre a doença venosa crônica. E a gente tem a honra de receber aqui o especialista no assunto, Dr. Mário Luiz Furlaneto Júnior, que é cirurgião vascular e endovascular. Dr. Mário, muito obrigado pela presença aqui. É uma honra tê-lo no programa Conexão novamente. Boa noite. Boa noite. A honra é minha. Ô, doutor, e hoje a gente vai falar aqui da doença venosa crônica, né? O que são essas doenças venosas crônicas? A doença venosa crônica é um conjunto de sinais e sintomas devido à alteração da circulação venosa. E podem dar vários sinais, doença, desconforto, que são os sintomas, né? E tudo isso é ocasionado pelo fluxo sanguíneo da veia, que o sentido tem que ser de baixo para cima, ou seja, no sentido do coração. E essas veias, que são canos, literalmente, elas estão doentes, ou seja, elas estão defeituosas. Então o sangue ele sobe, só que depois ele escorrega de novo para baixo. Então isso a gente caracteriza como refluxo, né? Então um cano ou uma veia com refluxo, a doença ela está doente, a veia ela está doente, e a gente chama ela de varizes, né, ou doença varicosa. E em algumas situações ela fica visível, né, a olho nu, ou mostra alguns outros sinais, ou dão os sintomas, né, e a longo prazo pode ter complicações. Então o conjunto de tudo isso é a doença venosa crônica. E você falou de varizes, quer dizer que às vezes ela demonstra-se um sinal claro e até ela fica bem exposta, né? Em outros casos não. Isso dimensiona a gravidade de estar aparecendo ou não, doutor? Ou independe? Então, na verdade, independe. Nós podemos ter doença venosa crônica apenas com vasinhos. Você olha a perna do paciente, ele tem apenas alguns vasinhos. Depois a gente vai mostrar as famosas aranhinhas, né? São aqueles vasinhos bem fininhos, roxinhos, que tecnicamente chamam telangiectasias, né? A gente pode ter varizes propriamente dita, que são as veias mais calibrosas, são mais visíveis, né? E às vezes a gente pode não ter nem visivelmente nada disso. E o paciente pode ter sintoma, pode ter complicações, tá? Então a quantidade de varizes, ou se ela é maior, se ela é mais fina, se ela é mais grossa, se ela é mais feia, mais bonita, não caracteriza a gravidade, tá? A gravidade a gente observa mais quando já começa a ter complicações. A gente tem pedi para a produção colocar uma foto aí na tela, que já dá uma demonstração. Essas são varizes que aparecem, não é isso? Isso. Nessa foto nós temos os vasinhos, propriamente dito. Aí, nessa foto a gente tem vários vasinhos roxinhos, azuis, até rosinhas. O cara estava sem óculos, ele não estava vendo nada, ele chutou, né? Agora eu pus óculos, eu posso ver, tá certo. Isso. Na perna do lado esquerdo de quem olha ali, no meio da batata da perna, tem uma manchinha marronzinha, que já é uma complicação, né? Então, quando não trata, pode ter manchas na pele, e ali já é uma complicação. Mas nessa foto a gente vê vários vasinhos distribuídos. Agora, é importante observar, nessa foto, dificilmente a gente observa aquela veia maior, a varizes mesmo, propriamente dito. E às vezes a gente tem que saber procurar,
porque isso é fundamental para o tratamento. Né? Depois, a gente, acho que já até avançando para falar no tratamento, é com a aplicação. Doutor, mas me diz uma coisa, tem alguma relação os vasinhos, por exemplo, com a varizes? Tem. Na verdade, o vasinho e a varizes é a mesma doença. É a mesma doença. Tudo é varizes. O vasinho e a veia... Tudo é a doença crônica lá. É a mesma. O que difere é que o vasinho, além de ser uma veia de menor calibre, ele está quase que na pele. Tá? Então, quando ele se torna visível, a gente já pensa assim, está tendo uma pressão venosa aumentada a nível de pele. Então, o sangue ele teria que estar subindo e em algum lugar ele está encontrando congestionamento. Então, tudo que tem para trás se congestiona, começa a dilatar. E na pele, um capilar, quando ele se dilata, ele sobe, porque na verdade a maioria dos vasos, dos microvasos, estão na derme, que fica abaixo da epiderme. Epiderme a gente chama de pele. E quando eles se dilatam por doença, eles sobem um pouquinho e ficam na epiderme e ficam visíveis a olho nu. Ô, doutor, por que eles acabam surgindo? Tem alguns fatores que desencadeiam esse processo? Tem. 80% é genético. Né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então já está escrito que a pessoa ia ter aquilo. Só que tem alguns fatores que trabalham junto com essa genética. Ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado são um dos fatores que estimulam essa genética a produzir mais vasinhos e as varizes. E na mulher, a gravidez e o uso de anticoncepcional. Isso tudo influencia. A questão, por exemplo, do salto alto, que se falava muito, isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. Também pode desencadear. Também pode. Mas tudo em virtude de um indivíduo ter, é para esses 80% que há esse desencadeamento. Isso. Dificilmente, se a pessoa não tiver predisposição, dificilmente ela vai ter vasinho ou varizes só por usar salto alto ou só por ficar sentado em pé. Ô doutor, e os sintomas? Quais são os sintomas, assim, as maiores queixas de quem começa a sofrer um processo como esse? Os maiores sintomas, geralmente é uma dor que às vezes é difícil de caracterizar. Pode ser dor em peso, em cansaço, em queimação, não tem localização na perna. Geralmente é uma dor que piora mais à noite, tá? Mais no finalzinho da tarde, mais à noite. Podemos ter edema, que é um inchaço, tá? Pode ter prurido, que são as coceiras. A gente pode ter parestesias, que são o formigamento, tá? E podemos ter câimbras noturnas também. Então esse é o clássico. E do mesmo jeito que a gente pode ter o paciente que não tem nada, é assintomático. Só que ele se sente com um problema estético. Então isso também às vezes é um problema para o paciente. É uma doença com comprometimento estético. Ele pode ter, então, quer dizer, não ter nada ali aparentemente, mas sofrer da doença. E sofrer da doença. Então ele não ter sente, sintoma também. Não tem sintoma, ele é assintomático, mas ele tem a doença. E esse paciente ele também pode evoluir com complicação. Porque a gente vai falar daqui a pouco das complicações. Então, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de sintoma, ele pode ter uma evolução para complicar. Ele pode ter complicação. Então, vale a pena você conferir aí o programa. A gente está destacando aí a doença venosa crônica. E a gente está destacando aí as varizes. Vou pedir para a produção colocar mais uma foto aí na tela, para a gente falar aí, doutor. Deixa eu colocar o óculos aqui também, senão... Aí já é uma varize calibrosa. Isso, é uma veia mais calibrosa, uma veia varicosa que quem olhar já sabe que é. Então o diagnóstico é simples, né? Conversando com o paciente pela anamnese, examinando, a gente já consegue fazer o diagnóstico. Vamos colocar mais uma foto aí. Aí é tratamento do vasinho. Isso. Esse é um tipo de tratamento, no caso ali na seringa, é uma substância que a gente chama de polidocanol, que é a famosa espuma. É uma coisa que está na mídia aí e que vem crescendo bastante aqui no Brasil, né? Esse tipo de tratamento. O tratamento de varizes, ele é sempre cirúrgico. Ele é uma doença cirúrgica. Mas tem pacientes que não querem operar ou não têm condições
de saúde para sofrer uma cirurgia ou até mesmo condições socioeconômicas. Então, lançamos para outras alternativas de tratamento. E a aplicação com espuma, a escleroterapia com espuma, é uma dessas alternativas. Tá? E ela é feita só em vasinhos ou em veias mais calibrosas também, doutor? Ela pode ser feita nos dois, tanto em vasinhos quanto em veias calibrosas. Tá? Esse é um assunto que é bastante debatido, que não tem assim, um protocolo a ser seguido. Cada angiologista, cada cirurgião vascular gosta de fazer de um jeito. Tá? Eu, particularmente, não gosto de fazer em qualquer variz. Não saio indicando em qualquer variz. Tá? Porque a gente fala que a espuma, ela tem os benefícios, as coisas boas, mas também tem as coisas ruins, que é isso que ninguém divulga, as complicações. O problema da espuma é que ela pode dar manchas, ela pode fazer hipercromia. E ela também pode ocasionar trombose à distância. Né? Então, ela flebita a veia. Então, ela é um detergente. Para que a gente injeta na veia, ela inflama a veia, tá? Ela provoca edema endotelial, necrose endotelial, que vai ocluir a veia e a veia vai atrofiar, vai sumir. Só que tem alguns casos que essa inflamação passa do ponto e o paciente evolui com flebite ou com manchas. Deixa eu te interromper rapidinho para ir para o intervalo e a gente volta para falar exatamente sobre esse tratamento da espuma. Não sai daí não, a gente volta sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano Vitalícia e Oral Sim Implantes Dentários. Não sai daí não, até já.